Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos sobre Saúde Mental. Hoje vamos conversar sobre a ansiedade e a depressão, como entender, como atuar. E para isso temos mais uma convidada, a doutora Filipa Batista, que é psicóloga. Olá. Olá. Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Doutora Filipa, não há saúde sem saúde mental. Já vimos isto em anteriores episódios e, de facto, ter uma boa saúde mental é fundamental, é decisivo para que possamos apreciar e usufruir plenamente a nossa vida. Concorda? Sim, de facto. Antes de mais, bom dia, obrigada pelo convite. De facto, não há saúde sem saúde mental, é uma parte integrante do nosso bem-estar. A OMS define mesmo como uma componente essencial da nossa vida. Permite-nos realizar as atividades do dia-a-dia, permite-nos responder aos desafios, é parte como nós sentimos, como nós tomamos as nossas decisões no dia-a-dia, contribuir ativamente para a nossa comunidade, faz parte das nossas competências para gerir os conflitos e os problemas que nos vão surgindo no dia-a-dia, quer na escola, no trabalho, na família, e portanto faz parte também da forma como pensamos e sentimos no dia-a-dia, portanto é realmente uma componente essencial, é muito importante. Uhum. Os quadros ansiosos e depressivos cuja incidência tem aumentado ao longo dos últimos anos, têm de facto impactos, repercussões marcadas em questões fundamentais do nosso bem-estar. Quer-nos falar um bocadinho destes impactos? Sim, de facto têm impactos e, se me permite, eu até gostava de salientar dois estudos recentes feitos em Portugal, um deles o Estudo Nacional Epidemiológico de Almeida e Xavier, de 2013, mas que se mantém atual, é o último estudo, que de facto mostrou resultados preocupantes e significativos. Mostra que mais de 1 em cada 5 pessoas, nomeadamente 23% da população portuguesa, tem neste momento uma perturbação mental, e 43% da população já teve em algum momento da vida uma perturbação psiquiátrica, e sendo que as mais comuns são as de ansiedade e depressão. Portanto, há realmente um elevado número de perturbações psiquiátricas, há um elevado consumo de psicofármacos, há também, sendo que as mulheres são as mais consumidoras, há também dificuldades no acesso a cuidados de saúde mental e, nomeadamente, nas intervenções psicológicas específicas. Não estão disponíveis e acessíveis como seria de esperar. O segundo estudo que gostava de salientar é o estudo sobre que pretendeu avaliar o impacto que o Covid, o Covid teve no bem-estar e saúde mental dos portugueses. Foi feito a nível mundial, mas também foi feito cá em Portugal, e os nossos resultados são também preocupantes, mas estão em linha com os outros países a nível mundial, e mostraram que quer a população geral, 34%, e 45% dos profissionais de saúde têm também sinais de sofrimento psicológico, principalmente ao nível da ansiedade, da depressão, e também níveis preocupantes de stress pós-traumático. Portanto, de facto, são perturbações muito comuns e que têm um impacto significativo na vida dos portugueses. Uhum. E sendo comuns, de facto, a ansiedade e a depressão são efetivamente distintas, mas aparecem muitas vezes de mãos dadas, no fundo. Sim. E, portanto, o que é que as aproxima e o que é que as distingue na realidade? Sim, são problemas distintos, mas têm muita comorbilidade, é verdade, andam muitas vezes de mãos juntas. A ansiedade é muito frequente, aparece quando há situações que nos ameaçam ou que nos causam sentimentos de vulnerabilidade, situações que nos causam stress, não é? De ameaça, e cujas preocupações nos fazem sentir tensos, nervosos, com medos. Se for uma ansiedade leve, moderada, até pode ser um fator positivo e útil, porque nos ativa para a situação, nos motiva para fazer determinado comportamento. Mas se esta ansiedade for elevada ou for constante, pode ser preocupante. A ansiedade pode ter sintomas físicos ou psicológicos. Podemos sentir dores de barriga, do peito,
batimento cardíaco acelerado, tremores, vários sintomas gastrointestinais e etc. Também pode ser psicológico, pensamentos e preocupações exagerados, medos, pensamentos obsessivos, ritualizados. Portanto, é importante que sejam valorizados e sejam tratados e dirigidos. Por outro lado, a depressão é também muito comum. É aquela situação em que nós sentimos-nos tristes, desanimados, sentimos que não temos valor, somos inúteis. Podemos também ter níveis baixos, em que nos sentimos mais desanimados, mais tristes. Isso pode ser uma situação comum, normal. Ou então, se estes sentimentos forem persistentes no tempo, mais de 2 semanas seguidas, ou se estiverem sempre a acontecer, podem ser até graves, num limite até ao extremo, deixarmos ameaçar a nossa integridade física, pensarmos até em pôr em risco a nossa vida, num extremo até ao suicídio, não é? E, portanto, todos estes sintomas, a depressão não é uma fita, é uma situação séria, deve ser tratada e valorizada, deve ser posta em causa, deve ser tratada nos sítios corretos, não é? Deve ser feita uma intervenção psicológica e, se necessário, psicofarmacológica adequada para ser o mais depressa possível tratada. A boa notícia é que quer a ansiedade e a depressão podem ser tratadas eficazmente, com sucesso, para a pessoa melhorar e ultrapassar essa fase da sua vida. Uhum. E, portanto, estarmos atentos aos sinais, sabermos identificar, no fundo, numa primeira linha, e pedirmos apoio é fundamental. E nesse seguimento nós vemos de facto muitas campanhas de sensibilização, de alerta. Só agora começamos a levantar o véu das campanhas na área da saúde psicológica e mental, mas na verdade não tantas assim, se calhar, quanto o que seria necessário neste contexto específico da ansiedade e da depressão, no sentido de estarmos alerta para estas situações. E, portanto, será ainda difícil assumir estas situações em que de facto não está tudo bem? Sim, para algumas pessoas ainda é difícil assumir isso. Há um obstáculo na procura de cuidados. Isso deve-se ao estigma que há associado à saúde e doença mental, principalmente à doença mental, que tem a ver com ideias negativas, pré-concebidas, que muitas vezes têm na origem falta de informação adequada e correta. As pessoas associam as pessoas portadoras de doença mental a pessoas violentas, agressivas, a pessoas descontroladas, a pessoas que têm que são até responsáveis pela sua condição, o que não é verdade muitas vezes, e portanto é preciso que haja uma informação correta, é preciso que as pessoas possam falar sobre a sua doença mental, possam normalizar a sua experiência, falando com pessoas de sua confiança. É preciso ter acesso à informação adequada, à informação credível. Hoje em dia nós já temos, quer por parte dos profissionais assistentes, médico de família, psicólogo, psiquiatra, quer por parte de sites oficiais, como o sítio da Ordem dos Psicólogos. Tem uma página que é Eu Sinto-me, que fala sobre a saúde psicológica. O próprio site da Direção-Geral da Saúde, a DGS, tem uma página sobre a saúde mental. As pessoas podem recorrer a essas informações e procurar informação sobre onde procurar um profissional de saúde mental qualificado. Podem partilhar estas experiências e procurar ajuda o mais cedo possível. Isso é muito importante. E perceber que ter uma doença mental não é ser doente mental, ou seja, a vida da pessoa não se resume a isso. Isso é apenas mais uma característica da pessoa, como outras qualquer. E, hoje em dia, uma doença mental é como outra doença qualquer, deve ser valorizada e tratada, assim como uma doença cardíaca, uma doença renal, uma doença de outro foro qualquer, deve ser tratada e gerida. Filipa, em jeito de mensagem final, o autocuidado é fundamental e, portanto, linhas essenciais deste como cuidar de nós para também prevenirmos a ansiedade e a depressão. O que gostaria de nos deixar como mensagem final? Sim, o autocuidado é essencial. Devemos gostar de nós e cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente. O autocuidado são as atividades que nós escolhemos
para realizarmos e que nos produzem sentimentos de bem-estar, de felicidade, de estarmos relaxados, e nós podemos ganhar 10 minutos do nosso dia para nos sentirmos bem, ou precisarmos até de um dia para recarregarmos baterias. Tem a ver com escolhas saudáveis, como fazermos uma alimentação saudável, termos uma boa higiene de sono, cuidarmos do nosso corpo, fazermos exercício físico, mas também termos atividades de lazer, de convívio com familiares e amigos, escolhermos estarmos à beira de pessoas de quem gostamos e que gostam de nós, e até procurarmos ajuda profissional especializada, porque assim temos um tempo e um espaço para nós, que é dedicado ao nosso bem-estar, e se estivermos bem connosco e cuidarmos de nós, também estamos melhor para cuidarmos dos outros, não é? E ficamos mais resilientes, mais fortes e confiantes, com maior autoestima, maior autoconfiança, que são fatores decisivos também para enfrentarmos as adversidades e os desafios que a vida nos apresenta. Portanto, todas essas tarefas e esses cuidados que nós temos são essenciais para enfrentarmos a vida tal como ela se nos depara, não é? Acho que todos devemos ter esses cuidados, e o autocuidado é essencial, de facto. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença e por nos alertar para questões às quais todos devemos estar atentos. Quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo tema, um novo convidado. Muito obrigada por terem estado connosco hoje. Obrigada, eu é que agradeço.